Graça e paz. Amém. É um privilégio estar aqui novamente e com a grata satisfação de rever amigos, irmãos preciosos para o nosso coração e perceber o agir da graça de Deus no meio da comunidade, sustentando o seu povo, dando ao seu povo bênçãos, vigor espiritual, alegria na caminhada cristã e no serviço ao reino. É um privilégio retornar aqui, à Igreja Presbiteriana do Fragoso, e ter a oportunidade também honrosa de compartilhar a palavra de Deus com o coração de cada um. Numa hora tão especial, em que há uma celebração de culto, de ação de graças a Deus pelos anos de vida como comunidade de fé. 17 anos de plantação do trabalho, 12 anos como igreja organizada, e que privilégio ter aí o pastor Diego. A gente tirava muita onda. Diego, ele tira muita onda, Ele pediu para um diácono me procurar ali e falar assim: pastor, quantas gotas de limão siciliano o senhor quer na sua água? Eu falei, mas rapaz, eu não estou entendendo, só água tá bom, Não, aqui o pastor Diego é água com limão siciliano. Eu falei, rapaz, e ele daqui rindo, É um amigo precioso demais, E eu sempre recordo com gratidão do tempo em que nós labutamos em prol da obra cristã no presbitério. Presbitério de Olinda Norte, primeiramente PROL, Diego? Ainda no PROL, depois Olinda Norte, e sempre um servo dedicado, um pastor valoroso, amado e amoroso, Louvado seja Deus porque vocês têm esse pastor, essa família pastoral. Louvado seja Deus. Eu queria, nessa hora, compartilhar um pouco da palavra de Deus com o coração de vocês. Queira o Senhor falar ao coração de vocês de maneira bem particular, trazendo edificação e força, para a caminhada da vida cristã, de cada dia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento que trabalha assuntos assim tão importantes, de como a Igreja de Jesus Cristo cresceu, se expandiu, como ela se organizou e como ela se esparramou por Jerusalém e todas as outras regiões, alcançando lugares longínquos da terra. Então, nós somos, historicamente falando, a repercussão desse ato de Deus na história humana e no meio do seu povo, conforme registrado na palavra dele, na sua sagrada escritura, e de maneira bem específica no livro de Atos. Nós somos também o desmembramento, essa continuação do mover de Deus, da ação de Deus na história humana. E Deus trabalha com gente que o leva a sério. Então, queria muito que o seu coração, que leva a Deus a sério, compreendesse um pouco mais a respeito de como nós, como igreja e como crentes individualmente, devemos fazer a obra de Deus, participar da obra de Deus, como essas coisas devem acontecer. Porque a igreja não é apenas a formalidade organizacional como nós a conhecemos no mundo de hoje. A igreja tampouco é apenas um aglomerado de pessoas com objetivos comuns. A igreja vai muito além dessas meras formalidades humanas.
nós precisamos então, como igreja de Jesus, um organismo vivo, um povo redimido, um povo, como eu disse há pouco, que leva a Deus a sério, que não brinca de religião, né, e que está querendo simplesmente viver a vitalidade do Cristo no dia a dia, a presença do Cristo no dia a dia. Então, como essa igreja deve se envolver com a obra de Deus? Como nós devemos fazer a obra de Deus corretamente? Há muitos por aí falando a respeito disso. Há muitos arregaçando as mangas e labutando em prol de agremiações religiosas, algumas delas até heréticas, né? Muitas seitas existem nos dias de hoje e são, às vezes, muito mais fortes materialmente, organizacionalmente do que nós. E isso assusta, mas a igreja de Jesus, ela não deve tomar como referência o que está à sua volta, mas ela deve fixar o seu olhar na pessoa do próprio Deus, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da Escritura Sagrada. Por isso, nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Versículo-chave para tudo quanto acontece depois. Atos 1, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler a partir, vamos ler juntos, né? E a partir desse versículo, eu queria considerar algumas coisas sobre esse tema, né? Como nós devemos compreender a obra de Deus e nos envolvermos corretamente com ela. Eu queria que a igreja abrisse aí, Atos 1, 8, e lesse comigo. Tá bem? A igreja lê muito bem em uníssono. Às vezes é difícil a gente encontrar a igreja assim, né? Que lê corretamente, né? Todo mundo esperando e caminhando junto, né? Às vezes tem uns assim, bem apressadinhos, né? Que querem ler primeiro do que os outros, né? Mas todos nós, aqui eles leem bem, né? Então vamos ler juntos, Atos 1:8. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Palavra de Jesus aos seus discípulos, palavras de Jesus à sua igreja nessa noite. Palavra do Senhor Jesus a um grupo de gente que andava com ele e que o levava a sério, que o amava. Gente que estava agora numa situação de redescobrir o sentido de viver na presença de Deus, mas agora parecia que Jesus já não era mais aquele de antes, ele já estava ressurreto, Jesus estava com eles, mas não permaneceria fisicamente com eles, como antes. Portanto, os discípulos estão confusos, cheios de perguntas. Senhor, quando é que o Senhor vai ser o rei de Israel? Quando é que o Senhor vai colocar em ordem todas as coisas? E Jesus precisa aquietar o coração dos discípulos e dizer: olhe, vocês não precisam ficar preocupados com essas coisas, com tempos, épocas que o Pai decidiu e especificou, decretou para si mesmo. Não se inquietem com essas coisas, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus está dizendo: olha, existe algo que vocês devem fazer daqui para frente. Existe um trabalho a ser realizado, uma obra a ser feita, e só vocês podem fazê-la. Só vocês podem realizá-la. Mas vocês precisam compreender como devem agir, para que não façam de qualquer jeito. Irmãos,
Nesse versículo 8, nós temos uma base estrutural em termos de espiritualidade, para que nós, como igreja, saibamos como devemos agir neste mundo, neste século 21, neste mundo e nessa sociedade hostil, nessa situação de perseguição velada, hipócrita, nefasta, nesse ambiente em que a pluralidade de ideias, de pensamentos, estabelece um padrão de relatividade para tudo. Como a igreja deve se comportar, como a igreja deve se colocar diante dessa sociedade. A igreja não pode negociar valores, a igreja não pode abaixar a guarda, a igreja não pode copiar o mundo. A igreja, como nós lemos aqui na oração sacerdotal de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A igreja não pode copiar o mundo, a igreja não pode ser invadida pelos valores do mundo. A igreja tem valores eternos que não estão no mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Que a igreja saiba então se posicionar. E aqui nós temos algumas instruções assim bem específicas de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja. A pergunta que eu quero responder é: o que precisamos compreender diante deste versículo da palavra de Deus para nos envolvermos como igreja e como crentes corretamente com a obra cristã, com a obra de Deus? O que nós devemos compreender como igreja, como crentes, para nos envolvermos corretamente com a obra de Deus? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Queira o Senhor ser misericordioso comigo no anúncio dessa palavra, para que ela chegue até o seu coração, como bálsamo do céu, mas também como fogo que arde e consome a alma daquele que quer ser instrumento da graça no mundo. Então que esta palavra tome o seu coração por inteiro, e toda a sua vida, marcando você, de tal modo que ao sair daqui você saia com uma ideia apenas na cabeça, de que você esteve na presença de Deus e Ele falou com você. Que Deus responda este anseio, esta oração do meu coração, em nome de Jesus. Amém. O que precisamos compreender, irmãos? Eu creio que nós precisamos compreender, diante desse pequenino versículo da palavra de Deus, três coisas muito importantes para a nossa carreira cristã e para a nossa vida com Deus, e para um envolvimento adequado, correto, com aquilo que Deus está realizando no mundo, por intermédio do seu povo. Três coisas, em três palavras. Eu queria que você guardasse essas palavras. É claro que eu vou falar um monte de outras coisas aqui, mas eu queria que pelo menos você guardasse três palavras. Eu tentei colocá-las de maneira assim mnemônica, para facilitar a memorização. Então, todas terminam com ão, todas as palavras, as três palavras, e a partir delas eu queria considerar algumas coisas presentes nesse versículo. A primeira palavra que eu queria que você guardasse é participação. Participação. A segunda palavra é capacitação. E a terceira palavra é função. Dá para guardar isso? Três palavras bem simples que você precisa compreender para não se envolver de maneira inadequada com a obra cristã, com o trabalho da igreja, com a obra de Deus. A primeira palavra qual é? Participação. A segunda? Capacitação. E a terceira? Função. Vamos ver cada uma delas. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a participação da igreja e dos crentes na obra de Deus é uma honra,
é uma honra. A participação dos crentes, da igreja, na obra de Deus, é uma honra que nós recebemos, e não uma recompensa que merecemos. Guarde isso. A participação de cada um aqui na obra de Deus é uma honra, é uma dádiva que nós recebemos, é um privilégio, é uma alegria que deve inundar o coração e nos tomar por inteiros. Não é um esforço, não é uma obrigação, não é um mérito, não é uma recompensa que agora eu devo exigir a paga, porque eu tenho méritos. O trabalho na obra cristã é uma dádiva do céu. Seja qual for o trabalho, o trabalho do diácono que pinga gotinhas de limão na água do pastor. Eu gostei dessa. O trabalho de alguém que veio antes para a igreja e arrumou o salão de culto. A equipe do louvor que veio ministrar em nome do Senhor e conduzir o povo à adoração, veio antes. Aqueles que estão envolvidos nessa preparação, na mídia, no som, na arrumação, na estética do santuário, na limpeza, no boletim, na lâmpada que queimou, foi trocada e ninguém ficou sabendo, na água que está lá, foi trocado, o garrafão que foi trocado, para que todos pudessem desfrutar de aguinha gelada. Quanta coisa! A fotografia ali à frente, né, num ambiente todo bem pensado, para marcar o momento de aniversário da igreja. Não importa a obra, não importa o trabalho, ele deve trazer regozijo ao coração, porque tudo no reino de Deus deve ter um só foco: a glória do Senhor. É para Deus que nós fazemos. Nós não fazemos apenas para as pessoas. Nós fazemos em primeiro lugar para que Deus seja exaltado, honrado, dignificado como único e soberano Senhor de nossa história. Deus da nossa vida, aquele que cuida, que ampara, que provê, que protege, que caminha conosco, que cuida de nós. A nossa participação na obra de Deus, como igreja e como crentes, é uma honra que nós recebemos da parte do Senhor. É uma honra. Ninguém merece nada. Honra, dádiva do amor de Deus. 3 destaques que eu considero importantes para vocês nesta hora, a respeito disso, dessa participação honrosa na obra de Deus. 3 destaques que nós devemos guardar também no coração. Em primeiro lugar, então, não há méritos em nós e no que nós fazemos. Não há mérito nenhum em nós e no que nós fazemos. Tudo é evento, e deve ser entendido assim, como evento da graça de Deus, que foi um dia derramada sobre nós, inunda o nosso coração e nos impulsiona a fazer algo digno do nome de Jesus. Mesmo que isso fale ao coração de milhares, ou fale apenas ao coração de um só, é graça que Deus nos concede. Portanto, antes de se envolver com a obra de Deus, calcifique no seu coração uma ideia e enraize um conceito, o conceito de que não há méritos em você mesmo, mas a graça de Deus o enlaça
A graça de Deus o prepara, a graça de Deus o impulsiona a participar. Porque Deus dadivosamente o alcançou, o chamou. Mas, disse Jesus, eles foram até Jesus, eles estavam cheios de preocupações, e Jesus diz: agora não é hora disso, eu tenho uma obra para vocês, recebereis. Olha a palavra que Jesus colocou: recebereis. Dádiva. Eu vou dar a vocês, o Pai dará a vocês, o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Dádiva. Não há méritos, é graça. Segunda coisa, segundo destaque: não podemos fazer a obra de Deus como se ela fosse um projeto pessoal. Então, se é dádiva de Deus, se é evento da graça em nossa vida, a nossa participação não pode ser vista como um projeto pessoal. A obra não é nossa, a obra não é minha, a obra é de Deus. Não é óbvio? A obra é de Deus. E eu fico pensando nas lutas que nós muitas vezes enfrentamos dentro da igreja por causa de poder, por causa de vaidade, por causa de privilégios, por causa da honra humana. A obra é de Deus. Não podemos fazer da obra de Deus um projeto pessoal. Por isso, a obra que nós realizamos deve respeitar sempre os propósitos daquele que a estabeleceu. É Deus. E não os nossos propósitos. Ela não deve satisfazer os nossos interesses em primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, a sua função no reino de Deus, no seio da igreja, é exaltar o Deus que em Cristo o alcançou e lhe deu uma nova vida. Faça tudo para que esse Deus seja glorificado em você, na sua vida e em tudo que você fizer, dentro e fora da igreja. Faça tudo para que esse Deus seja exaltado. Desapareça então, para que Cristo apareça, único, soberano, majestoso. Desapareça então. Não há méritos em nós, é graça. Não podemos fazer da obra de Deus um projeto pessoal, a obra é de Deus. Não podemos tentar desenvolver essa obra no nosso braço e buscando respeitar apenas os nossos interesses e os nossos propósitos. Devemos respeitar os propósitos de Deus. Em terceiro destaque, se a nossa participação é uma honra que nós recebemos, então não há como fazer a obra de Deus se Deus antes não fizer uma obra em nós. Queridos irmãos, não há como fazer a obra de Deus se antes Deus não fizer uma obra em nós. O trabalho de Deus em nós, ele é fundamental para que possamos trabalhar por Ele. Recebereis, vocês vão receber, são vocês. Cristo olhando para os seus discípulos, diretamente, pessoalmente, vocês, e são vocês mesmo, que vão receber o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Deus que quer trabalhar no mundo por intermédio da sua igreja, o Deus que tem uma obra para ser feita na face da terra, fará essa obra
especialmente por intermédio do seu povo, a igreja de Jesus Cristo. Mas antes de Deus realizar a obra no mundo, Ele deve fazer, e Ele o faz, na igreja. Deus trabalha conosco. Antes de você tentar fazer algo para Deus, lembre-se que Deus tem algo a fazer na sua vida. E eu costumo dizer que mais importante do que fazer algo para Deus é aquilo que Deus tem para fazer em nós. Mais importante do que Deus fazer uma obra através de você, mais importante é a obra que Ele tem para fazer em você. Aquilo que Deus tem para fazer em você é mais importante do que aquilo que Ele tem para fazer através de você. Por isso, eu pergunto ao seu coração: você está envolvido com a obra de Deus? Você tem participado da obra de Deus localmente, através da igreja de Fragoso, na sociedade, na vida de outras pessoas? Você tem participado da obra de Deus? Muito bem. O que é que Deus está fazendo com você antes de você participar dessa obra? A nossa participação na obra de Deus deve ser vista como uma repercussão daquilo que Deus tem feito em nós. O que você tem a dizer a respeito do trabalho de Deus na sua vida? No seu comportamento, nos seus relacionamentos, na sua personalidade, nos seus sentimentos, nas suas ideias, nos seus conceitos, na sua forma de viver, na sua forma de enxergar a vida. Como Deus tem trabalhado com você? Quais são as áreas da sua vida onde a presença do Evangelho tem se mostrado ativa e transformadora? O que é que Deus tem trabalhado com você? Quais são as áreas que Deus tem tocado? Porque se você quiser ser um obreiro adequado, hábil, útil, relevante no reino de Deus, você precisa ser trabalhado pelo Senhor, antes de qualquer coisa. A obra de Deus começa em nós. Em nós. Participação. A participação da igreja na obra de Deus é uma honra que a igreja recebe, não uma recompensa que ela merece. Se é uma honra, não há méritos em nós, é fruto da graça. Se nós estamos participando, não podemos participar fazendo da obra de Deus um projeto pessoal. A obra é de Deus e tudo que nós fizermos não pode ser desenvolvido a partir de nós mesmos, das nossas preferências, das nossas competências, das nossas estratégias, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Não, eu devo buscar os anseios do coração do meu Deus em Sua palavra. E se é assim, eu não posso fazer a obra de Deus sem ter a nítida experiência de que Deus está trabalhando comigo, em primeiro lugar. De que a obra de Deus está acontecendo em minha própria vida. Segundo lugar, a segunda palavra, qual é mesmo? Capacitação. Jesus disse aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A capacitação para fazer a obra vem do poder de Cristo, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Essa é a capacitação, a única capacitação que nós devemos reconhecer. A nossa capacidade para fazer a obra de Deus não vem dos elementos que o mundo tem a oferecer, não vem das estratégias e competências que a própria natureza humana se encarrega de apresentar como caminhos viáveis para a vida acontecer. Não. A nossa capacitação é espiritual. É algo que tem relação direta com o agir de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Quais as implicações disso? O que isso significa? Para onde isso deve nos levar? O que devemos entender a partir dessa palavra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quais as implicações dessa palavra de Cristo aos discípulos e à igreja em geral, a nós? 3 coisas, 3 implicações. Primeira, a autoridade espiritual. Quando Jesus fala de poder aí, ele não está pensando exatamente na força que as ações da igreja ou dos discípulos poderia ter. Ele não estava pensando nisso, na força. Ele estava pensando antes na autoridade. Autoridade. A palavra que Jesus usa deve nos lembrar a autoridade que devemos ter para fazer algo em nome dele no mundo e na vida de outras pessoas. Portanto, a nossa capacitação diz respeito à autoridade espiritual que nós recebemos do próprio Cristo para agir em seu nome. Isso faz tremer meu coração. Nós estamos agindo com autoridade espiritual em nome de Jesus. Se nós estivermos fazendo da obra de Deus um projeto pessoal, é o nosso nome que vai aparecer. E o nosso nome não produz nada. Eu posso, no máximo, convencer pessoas a respeito das minhas ideias e dos meus valores, mas eu não posso transformar a vida dessas pessoas. Quem converte é o Senhor. Quem converte é o apelo da graça. Quem converte é a ação do Espírito Santo. Conversão e não convencimento. Nós muitas vezes pregamos e queremos na nossa pregação convencer os ouvintes. O Evangelho não precisa de nossa ajuda. Pregue o Evangelho, recebereis poder, a autoridade espiritual para representar o Cristo no meio da sociedade humana. Me desculpem. Vou pegar minha folhinha. Autoridade espiritual para representar o Cristo. Essa é a primeira implicação dessa palavra de Cristo aos discípulos. Nós devemos, como igreja, respeitar a autoridade de Cristo e representá-la entre os homens. Segunda implicação dessa palavra de Cristo diz respeito à nossa aptidão para promover a causa do Evangelho no mundo, na vida das pessoas e edificar o povo de Deus, a igreja. Aptidão para isso, habilidade para fazer, mas não o que eu quero, fazer não os meus objetivos, fazer não o que o meu coração pede, fazer a obra de Deus, do jeito que Deus quer, segundo os princípios, valores e ensino de sua palavra. Aptidão, habilidade para falar o que convém, para ficar calado na hora certa. Saber falar e saber calar. Recebereis poder, discernimento espiritual, autoridade espiritual, habilidade espiritual
para promover a causa do Evangelho na vida das pessoas e edificar o povo de Deus. E terceira implicação que essa palavra de Cristo traz à igreja e aos crentes é que essa palavra impede o ativismo religioso na nossa vida e no meio da igreja. Impede o ativismo religioso, a vontade de querer fazer de qualquer jeito, a vontade de fazer por fazer. A igreja tem que ter atividades. Quem disse? Quem disse? A igreja deve prestar serviço a Deus. A igreja deve fazer a obra de Deus e não apenas ter atividades. Cuidado com o ativismo religioso. Ele tem sido uma arma muito utilizada nas mãos do diabo para enganar muitos corações, seduzindo esses corações com o fazer. E as pessoas estão parando de pensar por que estão fazendo. Escute bem, Deus não está muito interessado no que nós fazemos para Ele e em nome dEle. Deus está antes muito interessado na motivação que existe dentro do nosso coração para nós fazermos o que nós estamos fazendo em nome dEle e para Ele. Porque se não for assim, Jesus não irá olhar para aquele grupo de pessoas que Ele disse que vai olhar e vai falar com elas. E está lá em Mateus 7, 21 em diante. Muitos, disse Jesus, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em Teu nome não fizemos... Não realizamos milagres, não expelimos demônios, não profetizamos, não pregamos o Evangelho, não fizemos em Teu nome. Eu lhes direi explicitamente: afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Não basta fazer, não basta estar na igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva é só Jesus. Ele é o Salvador. É bom estar na igreja porque ela deve representar a reunião dos salvos por Jesus. Mas tem gente que pensa que estar na igreja é o lugar da salvação. É estar em Jesus. Leia João 15 depois e você verá: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto. Estando em Jesus, tem que estar em Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês não precisam sair correndo. Vocês saberão o que fazer, porque o Espírito Santo de Deus os guiará. E vocês farão com que a glória de Deus seja vista no mundo. A luz brilhará, o sal salgará, e Deus o Pai será glorificado. Ativismo religioso, não. Atividade motivada pela presença da graça de Deus no nosso coração, fazendo aquilo que agrada a Deus e o honra. Isso é bom e isso é digno para a vida de um povo que é chamado pelo nome de Cristo. Queridos irmãos, a nossa capacitação para fazer a obra de Deus vem do poder de Cristo. Não vem das nossas habilidades, não vem das nossas estratégias, não vem da nossa capacidade financeira, não vem de nada disso. Não vem do local, não vem.
vem da presença ativa de Cristo em nós pelo seu Espírito, que nos faz viver debaixo do abrigo seguro da palavra de Deus. Terceiro e último lugar, a palavra é função. Vimos a nossa participação como crentes e como igreja na obra de Deus. Vimos que a nossa capacitação para fazer a obra de Deus está centrada na ação do Espírito de Cristo sobre nós. E agora nós vamos ver como é a nossa função como igreja e como crentes na obra de Deus. E nós percebemos que a nossa função, segundo Cristo aqui, é sermos testemunhas dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. A função da igreja na obra de Deus é ser testemunha de Cristo. Irmãos, nós não existimos para contar histórias religiosas para as pessoas. Nós não existimos para darmos testemunhos sobre nós. Tem muita gente que está pensando que está pregando o Evangelho, contando histórias sobre a sua vida para as pessoas. Sim, devemos contar o que Deus tem feito por nós, mas lembre-se que o foco nunca deve estar colocado sobre nós. A igreja, os discípulos de Jesus foram chamados e enviados por Ele para serem testemunhas vivas dele, Cristo. Sereis minhas testemunhas. A igreja testemunha de Cristo. Nós falamos de Cristo, nós anunciamos Cristo, nós vivenciamos Cristo, nós experimentamos o Evangelho de Cristo. Cristo, nada sem Cristo, tudo para Cristo. A função é sermos testemunhas de Cristo. O que se requer disso? O que se requer de uma testemunha de Cristo? Como uma igreja que deve testemunhar de Cristo, deve se conduzir, deve aparecer diante dos olhos do mundo. O que se requer para que sejamos testemunhas de Cristo? 3 coisas, 3 palavras também, bem fáceis da gente guardar também. Primeira palavra, se requer integridade. Integridade diz respeito à minha experiência de vida, quem eu sou, o que eu sou, por que eu sou. Falar com a vida, falar de algo que está na minha vida, não é uma teoria, não é um conceito, não é algo que é verdadeiro, mas que não está em mim, que está longe da minha vida. Não, íntegro é aquele que fala daquilo que é, diante de todos, para todos, em todo tempo. O que eu sou, não apenas o que eu faço. Quem eu sou, não o que eu represento, não o que eu ensino. Quem eu sou. Integridade. Se a igreja quiser falar de Cristo, ela tem que ser uma testemunha íntegra do Cristo vivo, que vive nela, igreja. E novamente eu lembro dessa palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz
da vida. Irmãos, Cristo está em nós. Se Cristo está em nós, nós vamos espargir a sua luz no mundo, demonstrando a nossa integridade espiritual. Somos íntegros, vivemos em Cristo. Como Paulo disse, né? O viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Integridade. Segunda coisa, o que se requer para que essa função de sermos testemunhas de Cristo no mundo apareça de maneira natural. Devemos ser íntegros, integridade e fidelidade. É a segunda palavra. Integridade e fidelidade. Fidelidade é falar apenas a verdade. Ser fiel. Falar a verdade. Não esconder coisas. Não falar meias verdades. Falar toda a verdade. Para o homem todo. Em todo tempo. Falar a verdade. Doa quem doer. Custe o que custar. Sou íntegro. Eu vivo o que eu prego. E prego com fidelidade. Eu não prego uma historiazinha. Eu prego a verdade. O Evangelho. Cristo não quer que nós contemos meias histórias a respeito de sua salvação. Não fale sobre isso não. Você já viu isso? Não vamos falar sobre isso não. As pessoas não vão entender, não vão gostar. Não fale isso não. Fale só do amor, viu? É um tal de falar do amor de Deus, que Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. O Evangelho fala que Cristo, sim, de fato, nos amou e nos ama. Sim, a ponto de dar a sua vida por nós. Mas nós devemos também mostrar que esse amor custou caro. Custou a ida do Filho de Deus à cruz, para que a ira de Deus fosse satisfeita. Ira de Deus, sim, ira de Deus. E aqueles que estão em Cristo são salvos da ira vindoura, são preservados para sempre. Mas quem não estiver em Cristo sofrerá a danação eterna. O juízo será derramado. Evangelho é o mesmo Evangelho. É um único Evangelho. Meu irmão, minha irmã, há uma só vida. Há uma só vida. E nós às vezes queremos dourar a pílula na apresentação do Evangelho. Não estou dizendo que nós devemos ser mal educados. Não estou dizendo que nós devemos ser grosseiros com as pessoas. Mas nós devemos ser íntegros e fiéis no anúncio do Evangelho. Falar a verdade. Qual foi a última vez que você falou a alguém que está indo para o inferno? Se você continuar nesse caminho, você estará para sempre perdido. Qual foi a última vez que você lembrou alguém de que ele tem alma, e essa alma estará um dia na presença de Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Às vezes nós queremos melhorar a vida das pessoas para que elas vivam neste mundo aqui, com o poder do Evangelho, só para isso. Meu irmão, o Evangelho é para que nós sejamos salvos do inferno, salvos da ira. O Evangelho é para que nós sejamos redimidos, transformados. Irmãos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Integridade, fidelidade, e isso significa também cumplicidade. Integridade, fidelidade e cumplicidade. Cumplicidade é aquela disposição de viver em completa submissão à vontade de Deus e pagar o preço que essa vontade exige.
sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão. A minha vontade é que o meu povo se esparrame pela face da terra. Vocês vão caminhar, vocês vão ser conduzidos pela mão soberana do Trino Deus. Vocês estão dispostos? Vocês estão comprometidos com isso? Recebereis poder para ser testemunha e fazer com que as outras pessoas, tanto aqui pertinho, quanto na região, ou então lá bem longe, essas pessoas ouçam a respeito de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. Há uma obra para a igreja realizar, irmãos. Os crentes devem fazê-la com alegria, assumindo essa participação honrosa como evento da graça de Deus, que alegra o coração. Devemos nos capacitar para realizar essa obra, nos entregando nos braços do nosso Deus, do nosso Cristo, para que Ele reine sobre nós, de tal modo que nós sejamos representantes dignos dEle, com autoridade espiritual, demonstrando ao mundo quem Jesus Cristo de fato é, promovendo a obra de Deus, sem correria, sem ativismo, mas com atividades consistentes, que falam da grandeza de Deus e da força de sua palavra. Devemos compreender a nossa função no corpo de Cristo, sermos testemunhas de Jesus, apontarmos em tudo o que fizermos para Cristo, e por isso nós vamos cuidar da nossa integridade, vamos cuidar da nossa fidelidade espiritual e vamos reafirmar a nossa cumplicidade com a causa do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, como crentes e como igreja, a honrarmos esse nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele a glória na igreja, hoje e para todos sempre. Amém.